pessoal, boa tarde. Sejam muito bem-vindos ao Café com Doutora Vivian. O episódio de hoje está incrível. Temos várias perguntas dos seguidores, dos inscritos do YouTube. Aproveito para me apresentar. Eu sou a doutora Vivian Koski, sou oncologista aqui em São Paulo. Sou especialista no tratamento de vários tipos de tumores. Tenho aqui os dois canais, tanto no Instagram quanto no YouTube, e o grande objetivo desses canais é passar informações de qualidade para as pessoas, porque eu tenho certeza e eu vejo isso na prática, que informações salvam vidas. E é importante vocês saberem quem está falando com vocês nas redes sociais. Então, sempre que vocês forem buscar uma informação sobre o câncer, verifiquem a fonte daquela informação, a pessoa que está falando, a formação da pessoa que está falando. Né? Não acreditem em fake news. Hoje nós vivemos, né, numa era da infodemia. Em infodemia, né, informação que pode não ser verídica. Então tomem cuidado com as informações, por isso que eu sempre me apresento antes. Né? Quem quiser fazer o seu tratamento comigo aqui em São Paulo, está convidado a conhecer a clínica OncoCenter, onde eu tenho meu consultório, fica em Moema. Nós realizamos os melhores tratamentos para o câncer e os mais modernos também. Terapia-alvo, hormonioterapia moderna, imunoterapia, quimioterapia. E também tenho meu consultório de oncologia integrativa, que fica na Vila Mariana, também em São Paulo. E atendo pacientes também de todo o Brasil, né, através da telemedicina. E hoje, então, no café, eu tô com o meu café aqui, que foi um presente da minha paciente, que inclusive tá aqui, que é uma caneca personalizada. Então vamos, gente, iniciar o nosso bate-papo aqui, né, de uma forma informal, como se a gente estivesse realmente tomando um café. Vocês que me acompanham aqui no canal já há algum tempo sabem que eu sou mineira, então mineiro adora conversar e tomar café. Então vamos lá, a ideia desse quadro foi essa. Então vamos lá, peguem os cafés de vocês e vamos começar o nosso bate-papo. Tem um V, tá? Então é maravilhosa aqui essa caneca. Vamos começar? O nosso café vai ser dividido em algumas partes. Eu não vou contar para vocês quantas, mas eu dividi as perguntas por categorias, porque eu tenho recebido muitas perguntas aqui no Instagram, no YouTube. E tem alguns inscritos meus que estão ficando até bravos, falando que eu não estou respondendo. É que não dá, gente, para responder todas. É humanamente impossível responder todas as perguntas que eu recebo. Então eu separo as perguntas em categorias de perguntas e aí eu respondo aqui no canal sempre que possível, né? Humanamente possível. Porque além de fazer esse trabalho aqui nas redes sociais, né, a prioridade total é atender os pacientes e acompanhar, né, cuidar dos tratamentos. Então vamos lá. Deixa eu pegar as perguntas aqui. Vamos começar com dúvidas gerais e que são muito interessantes, né? Uma pergunta da Ellen. Doutora, o que seria SUV aumentado com relação ao PET scan? O que significa também leve diminuição de atividade metabólica? Eu tenho certeza que você que está me assistindo aqui e você que vai me assistir depois também no YouTube, lembrando, né, de quem não está inscrito ainda no canal do YouTube, fazer inscrição, ativar o sininho das notificações e dar um like no vídeo do YouTube. É importante para o YouTube compartilhar mais esse conteúdo. Então, eu tenho certeza que você que está aqui, você que vai ver depois, já viu um exame de PET scan e se perguntou o que será que é isso, SUV aumentado e atividade metabólica? Então, o SUV, ele vai medir a captação de glicose pelo tumor, se for um PET scan convencional. Aqui eu tô partindo do pressuposto que é um PET scan convencional, PET-CT oncológico. E lá você vai ver SUV, significa a captação de glicose pelo tumor. O PET scan, né, além de verificar a morfologia lá do nódulo, de onde ele se encontra, ele vai ver a atividade metabólica do tumor. Então, ele vai mostrar se está mais ativo ou menos ativo. Quanto mais alto o SUV, maior a atividade metabólica do tumor.
quanto mais baixo o SUV, menor a atividade metabólica. E SUVs mais altos, a captação vai ficar mais amarelinha no PET scan. SUVs mais baixos, a captação fica menos amarelo, amarelo clarinho. E leve diminuição na atividade metabólica significa então que provavelmente a doença está estabilizada e que o tratamento fez com que ocorresse uma diminuição da captação da glicose pelo tumor. Então, isso que é SUV. É um termo que vem aí do oncologês, é um termo completamente técnico, mas eu tenho certeza que vocês têm curiosidade a esse respeito. A segunda dúvida geral, ela vem da Flávia, que pergunta assim para mim: doutora, metastático e invasivo é a mesma coisa? A resposta é não. Um tumor pode ser invasivo e não ser metastático. Alguns exemplos. Posso ter um tumor de mama, estômago, intestino, invasivo, que invade a parede do órgão, que invade a mama, que invade o intestino, porém não é metastático. Então, não é a mesma coisa. Terceira dúvida geral, e muito legal essa dúvida, eu vou dar os parabéns para o João Paulo. Boa tarde. Tem alguma diferença entre a sobrevida do paciente quando a metástase é diagnosticada no mesmo momento, chamado metástase de novo? Olha, esse inscrito meu, ele usa termos técnicos, pode ser que ele seja da área médica, muito legal. Ou no segundo momento, a carga de doença também tem diferença na sobrevida? Obrigado e parabéns pelo trabalho. Primeiro eu vou falar sobre a palavra sobrevida. Muitos pacientes odeiam essa palavra, né? Porque parece que a pessoa que teve um diagnóstico de câncer não vai viver mais, que só vai sobreviver, né? Isso não é verdade. Tem muita gente que faz um diagnóstico do câncer, vive muito mais intensamente do que quem está só sobrevivendo aí e não tem um diagnóstico de câncer. Então, essa palavra sobrevida não é a palavra mais adequada para a gente utilizar para os pacientes. A palavra sobrevida, ela é utilizada no contexto dos estudos clínicos, e aí sim ela é utilizada. Então, ela é um termo técnico científico, não é aplicado especificamente para o paciente, que eu aplico outro tipo de palavra, né? Que não é a sobrevivência, é a vida no câncer. Mas falando dessa palavra sobrevida, que é um termo técnico, é muito diferente quando eu faço o diagnóstico de um paciente que já tem a metástase ao diagnóstico, que é que é a metástase de novo, que ela é feita ao diagnóstico, quando eu tenho uma recidiva do tumor, tá? Quando eu tenho um paciente que já é diagnosticado metastático, né, eu posso ter uma doença mais agressiva, tá? Ou eu posso ter um diagnóstico tardio, eu posso ter as duas situações. Então, para eu entender o que, eu vou precisar observar a biologia do tumor, fazer uma análise molecular e fazer o tratamento adequado. Ao passo que quando eu tenho uma recidiva do tumor, então eu tenho uma metástase depois de algum tempo, eu posso inferir também que o paciente tem uma resistência ao tratamento. Pode ser mais difícil tratar o paciente? Também, mas com o tratamento adequado, né, tentando combater essa resistência, também o tratamento pode ser sucesso. Então, não existe, na verdade, uma diferença da sobrevida quando eu tenho esse diagnóstico de um paciente metastático de novo, que é aquele que já descobre o câncer metastático, e quando eu tenho um paciente que desenvolveu uma recidiva da doença. Não tem essa diferença, porque ambos os cenários, o paciente pode ser responsivo ao tratamento do tumor metastático. Então, existe chance igual de controle da doença, quer seja no cenário onde eu descubro um câncer já com metástase ou quando existe uma recidiva. O que vai importar aí é a agressividade do tumor, a biologia molecular do tumor e o tipo de tumor. E é exatamente por isso que, além do estudo da imunistoquímica que é feita através da biópsia, eu sempre tento, sempre quando possível, né, que é possível para o paciente,
fazer um estudo molecular mais detalhado, utilizando ou tecido tumoral, através de exames de análise por NGS das mutações do tumor, ou através do perfil genético também, de mutações genéticas que o paciente pode ter, ou através da biópsia líquida, que a gente está usando cada vez mais na oncologia. Né? E aqui ele pergunta, a carga de doença também tem diferença na sobrevida? Sim, isso tem diferença. Quanto maior a carga de doença, obviamente mais grave, mais sintomático é o paciente. Então, tem relação sim. Por isso que, mesmo quando é diagnosticado um tumor metastático, quando ele é diagnosticado no início com uma pequena carga de doença, é mais fácil fazer o tratamento. Essa foi, gente, a primeira parte do nosso café. Vocês viram que hoje está incrível sobre dúvidas gerais de oncologia, né? Aqui lembrando, se você gostou do conteúdo, do tema, deixe seu comentário, vou deixar essa live salva. Deixe seu comentário também no YouTube, se inscreva no canal, dê um like, compartilhe.